Olá, seja você muito bem-vindo a mais um Palavra Aberta aqui na TV Câmara. Há muito se discute sobre quanto, quando e como devem ser cobrados os tributos e impostos das instituições religiosas. É uma discussão que ultrapassa as secretarias de Fazenda dos municípios e dos estados e mesmo a Receita Federal e acaba, muitas vezes, em litígio no Poder Judiciário. Há decisões que dependem até mesmo de entendimentos do Supremo Tribunal Federal sobre sua constitucionalidade. Eu sou William França e é sobre uma proposta de emenda constitucional que amplia e redefine a chamada imunidade tributária para organizações religiosas, que eu converso agora com seu proponente, o deputado Marcelo Crivella, que representa o estado do Rio de Janeiro pelo Republicanos. Deputado, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Muito obrigado, William França, pela oportunidade. Muito bem. Bom, eu fiz essa rápida introdução para dizer que o senhor está apresentando uma PEC que pretende melhorar essa definição para evitar justamente essas confusões que se dão. Exatamente. Eu acho que o senhor foi preciso na abertura do programa. Nós queremos estender para o texto da lei aquilo que o Supremo já considerou que é imunidade, que é alcançado pela imunidade, que é a construção do patrimônio, ou seja, a construção da igreja, a prestação do serviço, as creches, os asilos de idosos, as comunidades terapêuticas e a manutenção da atividade. Ou seja, quando a igreja precisar de comprar púlpitos, cadeiras, luz, essas coisas. Isso hoje é, vamos dizer assim, discutido, debatido, em alguns estados podem, em outras cidades não podem. Nós somos 5.700 municípios, 27 estados. Agora, colocando no texto da lei, a nossa esperança é de que haja um entendimento único e seja respeitado já decisões pacificadas na Suprema Corte. Muito bem. O senhor, em algum momento na justificativa, porque o texto, na verdade, é muito curtinho, né? O texto na Constituição, mas a justificativa, ela é abrangente, e o senhor trata, em algum momento, de que se trata de uma isonomia ao que é feito hoje, por exemplo, com os partidos políticos, é isso mesmo? Exatamente, os partidos políticos têm essa imunidade ampla, não é verdade? Tanto quando constroem suas sedes, suas fundações, quando compram, quando fazem também suas universidades, prestam serviços, os serviços parlamentares. Tudo isso é coberto pelas imunidades. A isonomia que nós queremos, ela é exatamente essa, alcançar também as igrejas católicas, evangélicas, espíritas ou outras, de diferentes denominações. De matriz africana também, se for o caso? Pois é, exatamente, desde que sejam templos religiosos, desde que estejam construindo seu patrimônio, desde que estejam prestando serviço, desde que estejam mantendo a atividade. O senhor já me respondeu uma pergunta que eu justamente queria saber do senhor, se isso valeriam para todas as matrizes religiosas. O senhor já disse que sim, mas ela é baseada num espírito que o senhor ressalta na sua justificativa, de que os entes, as organizações religiosas, já colaboram com o Estado quando prestam um serviço de assistência aos cidadãos. É isso mesmo? O senhor podia detalhar um pouco dessa? Olha, eu posso dizer isso para o senhor porque a vida inteira eu participei de igrejas e fui missionário na África também. O trabalho que as igrejas prestam ao Estado é imensurável. A igreja é a alma, eu diria, o lar da alma. É onde as pessoas vão nos momentos da depressão, da angústia, do desemprego, do abandono, da separação, nos momentos em que os órfãos procuram apoio ou mesmo aqueles idosos abandonados. Quando as pessoas caem nas armadilhas dos vícios, das drogas, a porta de se recorrer são as igrejas. Digo mais ao senhor, não existe uma igreja, seja católica ou evangélica no Brasil, que não sirvam lanches aos domingos para aquelas pessoas que não têm aonde se alimentar, sem contar inúmeras creches, enfim, e asilos de idosos. Então, esse trabalho é imensurável, é um trabalho que caberia ao poder público, não é? E que hoje é prestado pelas igrejas. Não é justo que esse trabalho seja tributado. Quer dizer, as pessoas quando vão às igrejas dão contribuições, essas contribuições quando vão para as mãos dos padres, dos bispos, dos cardeais ou dos pastores, na hora em que eles vão investir na igreja ou nos serviços que prestam, esse dinheiro é tributado. É nesse momento que eu acho que o governo deveria se eximir para que o serviço fosse melhor e ampliado. Muito bem.
Há uma crítica, que não é o caso nesse projeto, não se trata disso, mas há uma crítica de um exagero de denominações religiosas e que abre-se uma igreja em cada esquina. Isso não vai fazer esse projeto, não seria um estímulo para que essas atividades se proliferassem mais do que já estão, sem um controle de uma religiosidade, de um espírito realmente ligado à religião? O senhor não teme isso? Olha, William, deixa eu te falar, eu acompanho o movimento, por exemplo, evangélico que participo há 50 anos. E eu digo a você que cada vez que essas igrejas se abrem, não permanecem abertas se não tiverem o espírito da Bíblia, o espírito cristão. Quando permanecem abertas, eu diria a você, elas trazem o benefício de aproximar o pastor da sua congregação. O contrário, que são poucas igrejas, as igrejas passam a ser muito grandes. As pessoas vão a igrejas, e é comum, com 5.000 pessoas, 3.000 pessoas, 2.000 pessoas. Isso afasta o pastor e o corpo da igreja, né, de todos os membros, porque fica muita gente para poucos ministros. Eu diria a você, há também um benefício, quando as igrejas são menores e vamos dizer assim, se polarizam ao longo do território nacional. Mas, eu digo a você, pelo número da nossa população, agora o censo vai falar em 207 milhões, eu digo a você que tem público para igrejas, viu? Porque o censo deve fechar agora com 120 milhões de católicos e 70 milhões de evangélicos. São 190 milhões de pessoas. Se você somar todas as igrejas, talvez chegue no Brasil a 50, 60 mil. Dividindo essa população pelas igrejas, você vai ver que a média ainda é pequena. Por isso é que há espaço para se abrir ainda mais templos. Agora, eu garanto a você, se não tiver o espírito, logo, logo fecha. Muito bem. Eu queria aproveitar, nós estamos caminhando para o final, mas antes de terminar, o senhor está estreando aqui na Câmara dos Deputados. O senhor teve, o senhor foi nosso vizinho aqui no Senado durante... Fui vizinho. Aqui durante 2 mandatos, passou pela prefeitura de uma das maiores cidades do país, que foi o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro. Essa experiência, essa bagagem toda, o que a gente pode esperar do senhor neste mandato aqui na Câmara dos Deputados? Olha, eu quero trabalhar muito. Realmente, quando eu sentei aqui, o senhor falou, a Câmara é mais movimentada. E é verdade. Espero que a gente consiga encontrar o caminho pacífico da solução das nossas controvérsias e que o governo também possa prestar um grande serviço. Acho que o presidente Bolsonaro deixou uma frase que deveria permanecer: Brasil acima de tudo. E Brasil acima de tudo não é fazer uma oposição raivosa, ser contra tudo. É criticar, é reformar, é emendar, mas votar, rejeitar ou aprovar, sempre pensando no bem do Brasil. O senhor citou o ex-presidente Bolsonaro, mas o senhor sempre foi muito próximo do atual governo. O senhor foi ministro da ex-presidente Dilma, né? Fui. O senhor vai manter uma relação com o atual governo? Como é que vai se dar isso? Olha, sim, tudo que o presidente Lula imagina fazer pela área social, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, o Luz para Todos, esses projetos, os financiamentos para os universitários. Acho também que o presidente Lula tem toda a razão quando diz que a taxa de juros no Brasil é exorbitante. Eu acho que o meu partido, que embora seja independente, tem uma visão muito próxima dessa do presidente. O Partido dos Trabalhadores tem também uma atuação nos costumes que aí difere um pouquinho das pautas conservadoras evangélicas. Mas espero que nada disso, vamos dizer assim, destrua o interesse comum do Brasil. Muito bem. Para encerrar, eu tive lendo a sua biografia, que é bastante extensa, me chamou a atenção, o senhor gosta da pauta de cuidado com os animais, não é isso? Sem dúvida nenhuma. Eu apresentei o Estatuto dos Animais lá no Senado Federal, já uns 15 anos atrás, e vou ver se a gente consegue aprová-lo agora, porque estou trabalhando aqui e vou poder me dedicar mais ao assunto. Mas é uma pauta extraordinária. Não sou eu, não. Muitos brasileiros amam os animais e querem defendê-los. Que na Câmara está se formando uma frente bastante ampla. Se não me engano, já tem 8 ou 10 parlamentares envolvidos com o tema. E eu sou um deles, torcendo muito para a gente poder cuidar dos nossos bichinhos. Muito bem. Deputado Marcelo Crivella, eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no Palavra Aberta. Muito agradecido, e sempre que precisar de mim, estou às ordens. Muito obrigado. E eu me despeço aqui agradecendo também a sua audiência.
Quer saber mais detalhes sobre os temas sobre os quais conversamos aqui ou mesmo sobre todas as outras discussões do Parlamento? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br. Fica ainda como sugestão a dica para seguir as redes sociais da Câmara no Twitter, no Facebook, no Instagram e no TikTok. Novamente, muito obrigado por sua atenção.